Olá a todos, sejam bem-vindos. Na aula de hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, que vai ser mais uma conexão do que a gente estava estudando até agora, até antes, para o que a gente está estudando agora. Porque, por exemplo, até agora a gente veio e foi alterando somente um logger log aqui no meio, dentro dos resultados dos escopos, né? Mas agora eu vou fazer uma coisa que a gente vai mudando o valor da variável. Essa aqui vai ser bem simples para quem já conhece programação, mas para quem ainda não conhece vai dar uma boa clarificada de como que funciona as coisas, tipo, quando tu realmente está desenvolvendo o software. Porque no software em si, tu não utiliza logger log dessa forma, né? A gente não usa, o logger log é mais para a gente conversar com o programa que a gente está desenvolvendo. Então eu vou vir e botar assim, ó, vou declarar uma nova variável que vai ser mensagem de retorno. E aqui eu vou colocar só aspas, assim. Então o que acontece? Eu vim e criei aqui uma variável que é uma string, só que ela é uma string em branco. Por quê? Porque eu quero que eu tenha uma mensagem de retorno. Só que essa mensagem de retorno, ela tem que acontecer depois dos if, depois do que for aqui, para a gente ter um retorno no final. Isso também depois a gente vai chamar de return, mas por enquanto vai ser só bem simplesão, só um logger log aqui no final. Ó, por exemplo, vou colocar assim, ó, logger log, e aqui eu vou colocar mensagem de retorno. Então, eu vou declarar ela, e no final eu quero saber o que resultou dela. E aqui no meio, ao invés de eu vir e dar logger log aqui, ó, eu vou vir e vou alterar o valor dessa variável. Então, ao invés de eu chamar o logger log dentro, eu vou chamar aqui no final. Então, ó, ele era em branco. Aí, ou ele chegou aqui e transformou nessa forma, ou ele transformou nessa forma e deu logger log só no final. Isso aqui é uma forma mais usual de fazer isso, essa tipo de coisa, tá? Ó, vou vir, vou retornar. Ó, ele veio e deu aqui, ó, todas as condições foram verdadeiras, porque ele veio e entrou aqui. Aqui, ó, eu vou vir poder fazer também, vou voltar para o if normal. Vou deixar dessa forma, como era o início lá, bem no início, né? Que a gente só aprendia assim. Ó, aqui, ó, eu vim e, tipo, o mensagem de retorno era em branco. Aqui é o primeiro número é igual a 8. Então, ele vai vir e vai passar, vai entrar no escopo e vai mudar a mensagem. Ou, se eu quiser também, eu posso vir e colocar diferente de 8, que daí ele não vai dar nada. E no final das contas, o logger log no mensagem de retorno vai ser em branco. Por que isso é importante? Depois vocês vão entender, para vocês entenderem como é que funciona o return. Se eu quiser, agora vamos dar uma aprofundada, a gente pode ter várias alterações do mensagem de retorno. Ó, eu vou colocar segundo número e vou colocar o meu nome também. É bem parecido como se fosse um e, alguma coisa assim, só que daí eu fiz vários if. Eu tenho um if, que daí vai resultar em alguma coisa. Depois eu tenho outro if, que vai resultar em outra coisa, e assim por diante. E eu quero saber se ele vai sobreviver até o final, digamos assim, essa mensagem de retorno. Então, ó, primeiro número vai ser igual a 8. Segundo número vai ser igual a 9. E aqui, ó, eu vou vir e vou colocar meu nome é igual a Jacob, que no caso é falso. E aqui eu vou colocar diferente, desculpa, diferente de Jacob. E aqui eu vou colocar assim, ó, meu nome não é Jacob. E o que acontece, independente do que teve antes, no final das contas, ele vai vir e resultar no mensagem de retorno só a última. Por quê? Porque ele foi transformando o nome dessa mensagem de retorno. Ao invés de eu vir e dar logger log aqui, ó, eu vou dar logger log aqui, depois da logger log aqui, depois aqui, ó, eu venho e tenho uma mensagem que eu coloco, declaro no início da minha função e no final eu tenho o retorno dela. E depois a gente vai aprender a utilizar isso aqui, ó, que seria o return. Que isso aqui é só uma base, né? Aqui ele não vai ter diferença nenhuma. Ó, e depois a gente vai ter isso aqui, ó, que vai ser uma mensagem de retorno, porque a gente vai ter uma função, só que muitas vezes a gente quer que essa função nos retorne alguma coisa. Então essa aula aqui foi só uma pincelada só para entender como é que é esse negócio dela ir mudando o valor da variável e mudando a depender da condição, beleza? Espero que tenham gostado, até a próxima aula.